Dr. Alessandro. Hoje eu vou falar com vocês sobre problemas de lombar. O problema de lombar é um tema bastante recorrente. Sabemos que em torno de 70% da população em algum momento da vida terão dor lombar. A lombar ela pode começar desde a infância até a velhice. Na infância ela pode demonstrar outros tipos de sintomas. Às vezes a criança pode andar torta, correr de um jeito desengonçado, ela pode pisar errado, ela pode sentir dor mesmo, ter algum travamento. Dá para observar até num esporte que a criança vai fazer que ela pode ter algum transtorno de lombar. Depois, na vida adulta, as dores vão caminhando mais para uma dor. Essa dor ela pode ser uma dor de postura, uma dor de movimento, uma dor em alguma situação específica, no trabalho, no esporte, no lazer, uma dor quando acorda, uma dor durante o dia, algum afazer. Cada situação, cada sintoma diz para nós de onde pode estar vindo os sintomas da lombar. E a lombar ela não gera só dor, ela pode gerar outros transtornos, como formigamentos, dormências, perda de força, outros problemas, desde intestino, algumas outras alterações que a gente não imagina que seja da lombar. O tratamento da lombar hoje em dia, a gente tem diversos, né? Eu vou falar um pouquinho hoje sobre o tratamento mecânico da coluna lombar, que é um transtorno muito comum e que muito pouco a gente conhece. Então hoje eu quero explicar para vocês um pouco dos problemas mecânicos da lombar. Essa alteração mecânica ela se dá para um erro mecânico da articulação das vértebras da lombar. Isso pode acometer ligamentos, tendões, músculos, nervos e gerar diversas dores. Algumas dores, alguns problemas mecânicos são diagnosticados por imagem, como a ressonância, que é um exame poderoso diagnóstico, mas muitas das vezes no teste clínico, na palpação e no histórico do paciente, a gente descobre de onde está vindo a causa. Na palpação muscular, na palpação da articulação, nos testes que nós fazemos no consultório, se identifica de onde está vindo. E aí nós caminhamos para o tratamento, a partir do momento que descobrimos, diagnosticamos a causa, aí caminhamos para um tratamento de acordo com a sintomatologia, de acordo com a necessidade do paciente. Então o tratamento no geral vai consistir em corrigir essa alteração mecânica, seja ela uma alteração vertebral, ou uma alteração tendínea, ou uma alteração de nervo, seja qual for. Então o objetivo nosso é reconstruir essa posição articular original de cada paciente, de acordo com a sua anatomia, e com isso o paciente ter a sua dor eliminada, voltar às suas atividades normais, sua rotina normal, sem dor, sem transtornos e sem, lógico, tomando cuidado com o problema, em cuidando da sua coluna, mas podendo usar aí sem problemas depois. Pessoal, agora eu vou demonstrar no esqueleto para vocês entenderem o que é uma alteração mecânica que eu estou falando nesse vídeo. Muita gente não desconfia que isso é um problema e com isso a gente consegue resolver muitas das dores lombares aí, tá bom? Pessoal, então essa daqui é a coluna lombar. A coluna lombar tem uma característica, ela tem uma lordose, que é uma curva para dentro. Então toda coluna tem lordose. Muita gente pensa que lordose é um tema de doença, algum problema, e não é. A lordose é uma curva fisiológica, natural da coluna. Então a coluna tem que ter essa curva que é a lordose, tá bom? Quando a pessoa, por algum problema, não tem a lordose, por exemplo, ela tem uma retificação da coluna, ou que ela tem uma hiperlordose, que a lordose é muito acentuada, isso também gera problemas mecânicos na coluna. Aqui, por exemplo, a gente estava exemplificando agora há pouquinho, falando sobre problemas mecânicos muito comuns. Um problema comum que eu vou me ater hoje é uma subluxação vertebral, que são deslocamentos da vértebra da sua articulação. Isso é muito comum. Então a vértebra tem que funcionar exatamente na sua articulação. Quando ela desloca e funciona errado, ela leva várias estruturas juntas. Leva tendão, músculo, faz compressão de nervos, altera o funcionamento do disco intervertebral que está entre as vértebras. E por ele ficar fora da posição, os discos vão perdendo líquido, podendo levar, por exemplo, a hérnias de disco, que é um problema bastante comum. Então o nosso tratamento ele se baseia em reconstruir essa articulação novamente. Com movimentos extremamente leves, seguros e precisos, nós vamos trazendo a articulação para a posição, com alguns tratamentos. Depende do tempo da lesão, o tratamento pode ser que em um tratamento consigamos fazer isso, mas depende do tempo da lesão,
Se o tecido tiver já uma adaptação antiga, por exemplo, uma retração de cápsulas, que são estruturas mais complexas, ou algum problema de cartilagem, isso pode demorar mais alguns dias. Aí nós vamos trazendo, a articulação volta a funcionar, as estruturas voltam a funcionar na posição anatômica novamente, e aí sim, a coluna está pronta para o uso, pronta para as atividades diárias aí, sem dor, sem nenhum transtorno de lombar, tá bom? Espero ter contribuído com esse vídeo. Para mais dicas e para conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho e também entender um pouco mais dos transtornos de lombar, segue-nos nas redes sociais. Um abraço!